Olá pessoal, tudo bem? Me pediram, para contar um pouco mais da minha história de vida, um pouco mais da minha vida particular. Então vim compartilhar aqui com vocês de como eu passei no vestibular de medicina, né? Para quem não sabe, desde a minha época, a época que eu prestei vestibular era 2002. Eu acredito que até hoje é a especialidade, é a faculdade mais difícil de passar, mais concorrida, mas naquela época era ainda mais porque haviam menos faculdades aí de medicina, né? Mas enfim, contando lá desde a minha infância, para quem não sabe, eu nasci numa cidade que chama Açaí, uma cidade do norte do Paraná, uma cidade que fica próxima ali a Londrina. Passei toda a minha infância lá. Eu lembro que na época que eu estudava lá em Açaí e fazia beisebol, todo final de ano, o melhor aluno ali da nossa equipe de beisebol era premiado. A gente ganhava caderno, ganhava caneta, ganhava lata de óleo, enfim. E eu lembro que nessa época que eu morava em Açaí e estudava lá e fazia beisebol, eu me achava uma pessoa inteligente, né? Tirava praticamente só nota 10, estudava numa escola estadual lá, inclusive uma escola que minha mãe estudava, me dava aula, minha mãe é professora de matemática, e sempre dentre os companheiros ali, jogadores de beisebol, eu sempre me destaquei sendo ali o melhor aluno. Mas era uma faculdade, era uma escola estadual, enfim, uma escola que tem lá suas limitações. Desde criança eu queria fazer medicina, né? Porque meu pai é médico, meu pai é pediatra, meu pai é nutrólogo. Então, mas ele nunca me disse, nunca falou, eu acho que você devia fazer medicina, porque, enfim, ele nunca me obrigou a fazer. Eu fiz porque eu me espelhava nele e queria realmente fazer medicina. Então, logo no primeiro colegial eu fui para Londrina, né? Porque em Açaí não tinha estrutura ali para a gente poder fazer, não tinha uma estrutura com relação ao estudo. Eu fui para Londrina, fui lá estudar no colégio universitário. Então lá eu vi que na verdade eu não era tão inteligente assim, né? Porque toda a prova, depois de toda a prova saía a classificação, e a gente eram lá em 300, 400 alunos. Eu lembro que eu ficava sempre em 70, 80, ficava ali na média dos alunos, né? Não chegava perto de reprovar, mas também não era o melhor aluno ali da sala, nunca me destaquei. Já no terceiro colegial, em que chegando mais perto já da época de prestar vestibular, eu falei, agora eu vou ter que estudar um pouquinho mais, né? Vou ter que levar um pouquinho mais a sério. Então eu comecei a estudar, passava ali 3, 4 horas estudando todas as matérias que eu tinha mais dificuldade, que era português, que era geografia, que era história. Mas enfim, ainda com aquela sensação que eu tinha quando eu fazia a escola estadual lá na minha cidade, em Açaí. Terceiro colegial, tranquilo, vou prestar e vou passar no vestibular, estou sossegado. Aí no terceiro colegial eu lembro de ter prestado a UEL, que é a universidade ali da cidade que eu estava estudando, a Universidade de Londrina, e a UEM, que é de Maringá, que é ali perto, né? E aí logo que eu fiz a prova, saiu o resultado, eu lembro de ter ficado em 1456, tinha 40 vagas. Falei, puxa vida, coisa tá feia mesmo, hein? Tô longe, não vou conseguir passar nesse negócio nunca. O que eu vou fazer para conseguir passar na faculdade? Então, não consegui passar no terceiro colegial, assim como a maioria das pessoas não conseguem. É claro que existem uma ou outra pessoa que consegue passar direto do terceiro colegial, mas é a minoria, né? Fiquei mais meio ano pensando que eu ia fazer lá em Londrina, comecei a fazer cursinho lá e falei, vou ter que tomar um rumo na minha vida. Então fui para São José dos Campos, eu fui para 700 quilômetros de distância da onde eu morava, e para fazer um cursinho que chamava lá Poliedro, lá em São José dos Campos. O Poliedro é uma escola que era mais voltada para o ITA, para o IME,
né? A gente aprendia mais a parte de exatas, então lá eu aprendi muita física, química, matemática. Claro que a gente aprendia também biologia, português, redação, enfim, as outras matérias, mas era um lugar mais voltado para o ITA. Tanto que na época eu até pensei em querer fazer alguma coisa relacionada à engenharia da aeronáutica, mas acabei logo desistindo e voltando para a medicina. Chegando lá, precisando estudar bastante, eu optei por fazer o poliedro e morar lá num lugar que eles ofereciam, que era fora da cidade. Então a gente morava lá em 150 pessoas, 150 homens, é claro que não era permitido mulheres, e a gente morava eram várias casinhas assim, a gente morava em 5 pessoas em cada casa. Eram 3 beliches, e em que a gente ficava em 5, tinha uma mesinha no centro, um armarinho de ferro para a gente poder guardar as coisas e um banheiro para a gente dividir. Na parte de fora tinha um campinho de futebol que a gente podia brincar de vez em quando, enfim, e tinha um refeitório grande em que era servido ali o café da manhã e o jantar, né? Então o que acontecia lá no poliedro, nesse alojamento? A gente acordava às 5 horas da manhã, tocava um sino, a gente ia tomar o café da manhã e às 6 horas da manhã a gente pegava um ônibus, esse ônibus levava a gente ali da estrada até o colégio do poliedro e a gente chegava lá e começava a estudar às 7 horas. Aí era das 7 horas ao meio-dia e quem morasse no alojamento tinha direito ao almoço e depois ficava da 1 às 5 horas da tarde. E quem quisesse ainda poderia se estender das 5 às 7. Então nessa época, nesse 1 ano e meio, foi a época que eu mais estudei na minha vida. Eu estudava ali em média 18 horas por dia, porque tem aquela pessoa que é um nerd, que já nasceu com uma inteligência impressionante, mas eu não. Eu sempre fui uma pessoa, claro, inteligente, mas nada acima do normal, não era aquele crânio. Então o meu método realmente foi um método tradicional. Para passar no vestibular eu tive que estudar. Então eu estudava ali 8 horas por dia, 18 horas por dia, fechava todas as apostilas do poliedro, fazia todas as questões que eu não gostava, de português, inglês, geografia, história. Na parte de química, física e matemática era uma coisa que eu tinha mais facilidade, apesar de ter feito medicina, a parte de exatas é a parte que eu sempre tive mais facilidade, acho que é por causa da minha mãe, né? Então eu estudava ali minhas 18 horas, dormia 4 ou 5 horas por noite, dormia, já acordava cedo de novo, tomava café da manhã. Ainda nos períodos de sábado e domingo que a gente tinha para descansar, tinha gente que vinha lá do ITA para dar aula para a gente, aula particular, a gente fazia as aulas particulares. Eu que tinha mais facilidade em química, também ajudava o pessoal a dar umas aulinhas de química ali no sábado e no domingo. Mas enfim, foi 1 ano e meio, foi de junho ali de 2001 até dezembro de 2002. Então, na época de final de 2002, aí vieram os vestibulares, mas eu tinha estudado muito, eu sabia muito sobre todas as matérias. Então, falei de novo, vou prestar o EL, e dessa vez eu resolvi prestar 2 faculdades particulares, que foram a UNAEP, Universidade de Ribeirão Preto, e a Unisa, que é a Universidade de Santo Amaro. Na UEL, apesar de eu ter acertado todas as questões, acertei tudo, eu acho que errei. Se eu errei umas 8, 9 questões de toda a prova ali, foi muito. Fiquei na lista de chamada e não consegui passar. Então passei na UNAEP, que eu lembro até foi 12º lugar, e Santo Amaro depois rodou a lista e acabei sendo chamado também. Eu lembro que aí meu pai foi me buscar lá no poliedro, para a gente poder fazer a matrícula em Ribeirão, ele ia me buscar lá em São José dos Campos, a gente ia para Ribeirão fazer a matrícula. E a hora que ele entrou lá no poliedro, naquele que a gente chamava de elefante branco, era um alojamento, nesse alojamento, 150 moleques, né, 150 homens. Ele falou, meu filho do céu, como é que você conseguiu ficar aqui nesse lugar durante 1 ano e meio? Porque realmente era complicado. A gente dormia em beliches e enquanto um estudava, para a iluminação não pegar, a gente cobria a nossa beliche ali com lençol, coloquei uma luz de bocal
em cima, fazia cada gambiarra, colocava luz de bocal em cima da beliche de cima para poder ler lá dentro, enfim. E estudava demais. Mas ali que a gente aprendeu que eu aprendi pelo menos a me tornar mais independente, né? Me tornar uma pessoa melhor, não depender tanto das pessoas para poder conseguir conquistar o que a gente quer. Então foi isso que aconteceu, né? 18 horas de estudo, metodologia tradicional. Naquela época tinha o Enem, mas o Enem quase não servia para muita coisa. E acabei passando na universidade, optando, na verdade, que eu passei na Unise lá, optando pela UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto. Eu não sei, depois andei conversando com algumas pessoas que estão prestando vestibular agora e a dificuldade é a mesma, né? A medicina continua sendo a mais concorrida, né? Apesar das pessoas que estarem formando agora vão ter mais dificuldades, né? Porque o número de médicos está aumentando bastante. Eu já peguei uma fase boa, né? Já tenho 11, 12 anos de formado aí, para mim já está mais tranquila a situação. Mas eu queria passar um pouco da minha história, da minha infância, da minha época de cursinho, que foi uma época que eu tive que realmente parar a minha vida para poder me dedicar aos estudos. Então, se você não é aquele gênio, aquele crânio que vai passar no terceiro colegial, não tem jeito. Você tem que pegar todas as apostilas ali do teu método de ensino, o meu era o poliedro, enfim, fazer todas as questões, faça uma, duas, três. Eu lembro que tinha questões que eram iguaizinhas às questões que eu tinha feito na apostila, né? Então, para mim na verdade, a prova foi só uma consequência ali de todas aquelas horas, todos aqueles anos de estudo. Então, para você que está prestando medicina, pelo menos se você for igual eu, não é o super gênio, não tem outra saída, vai ter que estudar, né? É claro que é importante alimentar-se bem, ter uma qualidade de sono boa, não se estressar. Isso aí na minha época lá eu não tinha, porque a comida não era tão boa. Como eu estudava demais, eu acabava dormindo ali da meia-noite às 5, dormia 5 horas por noite. Dormia lá no alojamento, às vezes um queria fazer bagunça, eu não conseguia ter uma qualidade de sono boa, mas enfim, cada um se adapta da maneira que consegue se adaptar, né? Mas graças a Deus acabou dando tudo certo. E acabei passando em medicina, acabei fazendo curso, depois fiz cardiologia, e enfim, depois fiz marca-passo e estou aí hoje, né? Eu queria contar um pouco dessa história particular minha e dividir um pouco com vocês. Vocês pediram um pouco da minha história, então se vocês tiverem interesse, escrevam aqui abaixo. Para quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações. E se vocês quiserem saber um pouco mais da minha história ali da faculdade para frente, depois da época de residência, ou qualquer fato pontual da minha vida, é só vocês falarem que vou estar à disposição aí para contar um pouquinho mais da minha vida para vocês. Tá bom, pessoal? Então você que está prestando medicina, estuda, meu filho, estuda que não há nada melhor que o estudo. Depois de 90% das coisas não vou aproveitar. Não é isso, você está estudando, você está fortalecendo o teu cérebro. Independente do que você estuda, você está aprendendo a ser mais inteligente e menos ignorante. Então o estudo nunca vai ser demais. Tá bom, pessoal? Uma boa sorte aí para quem vai prestar vestibular. Fiquem com Deus e um grande abraço.